Autor de 2 livros. Sim, As Muitas Vozes, né? Muitas Mais Vozes. popularmente conhecido como Judaísmo e Messianismo, e o Sefer HaMafterot, que é a segunda obra, está sendo lançado em vários volumes, né? Então você está me dizendo que é autor de 2 livros. Sim. O primeiro, esse aqui é o primeiro. As Muitas Vozes, é a primeira obra, né? O conteúdo fala assim, mas de quê? É sobre o quê? O conteúdo de As Muitas Vozes tem por objetivo, em primeiro plano, né, registrar tudo que há de relevante dentro daquilo que os judeus de Caroro conquistaram nos seus estudos, né, nos seus trabalhos, e, na sequência, compartilhar com o público não judaico, né, os conceitos judaicos e a forma judaica de compreender as escrituras sagradas, né. Você se caracteriza assim mais como um escritor historiador? Olha, eu tenho cursado História, né? Tenho ensino superior incompleto, estou terminando a minha graduação, mas no caso das minhas obras em particular, ela não tem exatamente um viés histórico, ela está mais inclinada para a questão cultural judaica, né? Aí, naturalmente, isso toca na história, toca na religião, toca na cultura, mas, sobretudo, a cultura é o ponto mais forte, né? Esse aqui é o primeiro. Sim. E esse aqui é o segundo. Essa é a segunda obra. Essa obra aqui, ela será lançada em vários volumes. Esse aqui é o volume 1, Sefer HaMafterot. Então, você está fazendo uma junção aqui das duas ciências ou como é que é? Não, a Kabbalah não é uma outra coisa fora do judaísmo. Aqui o que nós temos o nome do livro, na verdade, é aqui embaixo, né? Sefer HaMafterot. É que, por questão de marketing, a fonte editorial achou que o título Judaísmo e Kabbalah é mais vendável. Aí ele destaca mais. Mas, de qualquer forma, Kabbalah não é uma coisa à parte do judaísmo. Kabbalah é uma das facetas do judaísmo. O estudo da Torá, basicamente, se dá em 4 níveis. Tem um nível primário, né, que seria o Peshat. O nível segundo, que é o Remesso. O nível terceiro, que é o Darash. E o último nível, que é o quarto, é o Sod. No Sod vai se trabalhar o que há de oculto nas escrituras sagradas, né? Aquele que estaria nas entrelinhas. E o Sefer HaMafterot trata justamente dessas entrelinhas aí. Eu vi no Zohar, que você deve ler naturalmente a Torá, mas deve consultar o Zohar em termos de explicações. O que o autor quis dizer com isso? Quer dizer, que a Torá não é autossuficiente para você lê-la e naturalmente ter a sua própria opinião? Olha, as escrituras sagradas, elas ordenam a você fazer, mas elas não dizem como fazer, né? No judaísmo, quem diz como fazer é a tradição judaica. E a tradição judaica, ela é amparada por 2 obras principais, o Talmud e o Zohar. Então, quando o autor, né, quis incentivar o indivíduo, além de ler a Torá, a ler o Zohar, porque a Torá vai dizer faça, e o Zohar, por exemplo, vai dizer como fazer. É um livro mais explicativo. Não exatamente, né? Vamos tentar trazer um exemplo aqui. A Torá vai falar, por exemplo, que deve se guardar o dia de sábado. Sim. Né? Mas lá não está os detalhes de como essa liturgia da guarda do sábado se processa. Então é no Talmud e no Zohar que você vai encontrar os elementos que devem compor o ambiente litúrgico, quais são as preces que se faz para iniciar o processo, quais as que se realiza no desenvolvimento e qual fecha o processo, tá entendendo? Que tipo de elemento deve se ter no lugar, quantas pessoas,
né? Quem fala, quem não fala, esses detalhes. Como se eu disse, é algo explicativo, mas acho que explicativo fica muito, muito simples. É um pouquinho mais do que a ideia do explicativo. Mas sem a tradução judaica para o judaísmo, as escrituras sagradas, elas dizem, mas não dizem para você, olha, faça assim, só diz faça, né? Não diz como fazer. Sei. Quer dizer que elas funcionam mais ou menos o seguinte, quer dizer, o protestante, o crente comum, ele tem a Bíblia como sendo um livro santo. Sim. Um livro separado para ele. Mas ele tem que ler outros livros explicando exatamente aquilo que ele leu na Bíblia que não entende. Em termos, a tradução judaica tem esse mesmo papel. Você acha que o judeu, para ele, a Torá é um livro santo? Sim. Eu estava lendo aí no Talmud que você tem que ter alguns elementos, quer dizer, algumas ferramentas também, porque ele também tem, o judeu também tem o Talmud como fosse um livro santo. Olha, tudo que explica a escritura sagrada é sagrado, né? Vamos imaginar, por exemplo, você é um cozinheiro e você vai mexer com comida, né? Então a comida ela tem que ser pronta de um jeito que o outro que vai comer não se intoxique, não passe mal, ok? Então tudo que está conectado ali à comida tem que estar limpo, tem que estar higienizado, perfeito? Se pensar essa higienização é como se fosse uma santidade, então tudo que está atrás da comida tem que estar limpo, tudo que está atrás da escritura sagrada tem que ser sagrado. Por isso que ele disse lá em Deuteronômio, ele procurou um povo separado, um povo santo, para usar naturalmente esse povo. Na sua linguagem parece que é diferente. Quer dizer, quando eu digo povo, você quer dizer entidade. Não. O povo seria o povo judeu, né? Povo judeu. Na percepção judaica disso, né? É importante compreender que, apesar dos judeus e cristãos usarem o mesmo livro, eles todavia leem esse livro de forma distinta, né? Há pontos em que, coincidentemente, a teologia judaica e a teologia cristã, elas convergem, mas isso se dá meio que acidentalmente. Essa convergência não é de propósito. As duas teologias não estão se esforçando para dialogarem. Não, cada uma está fazendo o seu trabalho, né? E, vez por outra, a concepção de ambos converge. Mas na maioria dos pontos elas divergem. E com isso não quer dizer que a opinião de um lado está errada, a outra está certa. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que cada mundo tem a sua forma de compreender o mesmo livro sagrado, né? Então o cristianismo tem a sua maneira de compreender isso, o judaísmo tem a sua maneira de compreender isso, né? Já que você tocou nessa questão de compreensão e tal, e de cristianismo, então o Redentor, o Rabi da Galileia, ele tinha duas naturezas. Ele tinha uma natureza boa, a outra natureza que não era tão boa assim. Mas eu não quero me referir não a ele, mas a Adão, o primeiro casal. Então Adão, ele tinha duas naturezas, uma boa e uma ruim. Ele desobedeceu ao Criador com a natureza ruim, como Paulo disse, né? O que eu queria fazer de bom não faço, ou não fiz. Então ele desobedeceu com a natureza ruim. Isso quer dizer que a responsabilidade da desobediência de Adão estava no Criador, em quem criou, porque se Deus tivesse dado a ele, a Adão, uma natureza boa só, ele não teria desobedecido. Você quer fazer um comentário sobre isso? Uma das coisas que distingue o homem dos animais e dos anjos é a presença do livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, o homem não pode nem ser recompensado pelo que faz de bom e nem ser punido pelo que faz de mal. Assim como os animais. É uma bobagem você tentar processar litigiosamente um cachorro porque mordeu alguém. Geralmente você processa o dono do cachorro, porque o cachorro não tem livre-arbítrio. Okay? Então, se o Eterno não tivesse dado livre-arbítrio para o homem seria mais um animal dentre tantos, sem nenhuma novidade. Quer dizer, o cachorro, você está dizendo que o cachorro faz aquilo que o cachorro tem que fazer. Ele cachorro. Não pode escolher. Não, ele sempre o impulso é governado por isso e faz, né? Já o ser humano não, ele tem a sua constituição lhe permite escolher. A todo momento ele é colocado numa bifurcação, né? Ele tem que escolher o lado direito ou o lado esquerdo, a todo instante, para qualquer coisa. Ele vai fazer um lanche, ele escolhe ou aquilo, ou isso ou aquilo, né?
Ele vai vestir uma roupa, ele olha e fala, não, mas essa ou aquela, né? O cachorro não tem essa opção. O animal nenhum, na verdade, tem, né? Então o animal ele não pode nem ser recompensado e nem punido pelo que faz de errado. E ainda que você o recompense ou puna, dificilmente ele vai compreender. Porque ele não tem livre-arbítrio. Assim Mesmo. sendo, essas duas naturezas ao qual o senhor se referiu, não é um problema, é um privilégio. Eu digo que, concernente a Jesus, ele, no DNA dele, já tinha essas duas naturezas também. Quer dizer, eu acho que, até que você quer que você explique para o nosso público aí, que até lá no céu, quando os anjos foram criados, o Criador deu as duas naturezas a cada um deles. Tanto é que depois escolheram desobedecer, o outro escolheu obedecer e etc. Tal. Você quer falar sobre essa questão? Então, essa é a percepção cristã sobre os anjos. Então, eu não vou discutir a questão cristã sobre os anjos, porque aí o padre é que deveria dizer isso, o pastor que deveria dizer isso. Então, faça uma dissertação sobre o judaísmo. Né? Ok. Do ponto de vista judaico, os anjos são a personificação do pensamento divino. Né? E semelhante ao pensamento, pois somos criados à imagem e semelhança divina, né? Então a nossa mente é de forma micro, o que a mente divina é de forma macro. E como uma mente não pode focar-se em vários pensamentos de uma vez, mas um pensamento por vez, da mesma forma um anjo quando nasce não conhece nada mais do que sua própria missão. Assim sendo, o anjo não tem livre-arbítrio, e o anjo não pode nem evoluir e nem involuir. Do ponto de vista judaico, a queda dos anjos, ela, do jeito como o cristão compreende, nunca aconteceu. Quer dizer que o anjo é sempre estático, ele não, né? Nessa questão aí, ele não pode, como você falou aí, não pode descobrir alguma coisa ou cobrir, não, ou encobrir. Dentro do seu contexto natural, não. Pode não é ser possível. Assim. Já que a gente está versando sobre essa questão... Assim, no mundo judaico, tá? Só salientando, deixando claro nessa diferença. Pode ir por onde ele for próprio. Sim. Então veja, assim sendo, quando os anjos lá no céu desobedeceram, né, a terça parte e tal, aquele número qualquer, então aqueles que desobedeceram foram para onde? Ou vieram para onde? Para onde? E os que obedeceram, se ainda estão lá. Você quer dissertar sobre esse assunto? Muito bem, veja. Lembrando que a sua questão está ainda seguindo o viés cristão. Certo. E dentro do viés cristão, eu não tenho autoridade para discutir sobre isso. Então você fala na linguagem judaica. Pensamento judaico. Então, ok, vamos lá. Vamos tentar então trabalhar um pouquinho sobre como se daria... Quem está ali ouvindo aí, ele quer saber exatamente disso. Porque o cristianismo, eles já entendem muita coisa nessa questão aí, né? Okay. Então, o judaísmo é que a gente quer naturalmente explorar nessa noite, nesse sentido aí. Perfeito. Vamos lá. A gente vai notar ali no livro do profeta Daniel um fenômeno interessante, que é quando ele tem uma visão, né? Ele vai ter várias visões no livro, no livro dele. Mas tem uma visão específica que ele relata, onde ele percebe dois anjos, né, no linguagem popular, e um anjo pergunta uma coisa para o outro anjo. Lembra dessa passagem? Né? Que ele está perguntando sobre o fim dos tempos, né? E um anjo pergunta para o outro anjo. Os nossos sábios nos ensinam que esse fenômeno só foi possível um anjo consultar outro anjo porque ambos estavam conectados com o mundo da matéria através do profeta. Né? O profeta recebe suas revelações do céu e essa revelação ela não vem no vento, essa revelação ela vem através de mensageiros de Deus, esses anjos. Então na medida que os anjos descem para trazer a mensagem para o profeta, eles se conectam com o mundo da matéria. Conectando-se com o mundo da matéria, a mente do anjo se reveste da mente como o mundo compreende. Por isso ele pode compreender a linguagem humana e pode transmitir a linguagem humana a revelação que está trazendo. Porque sendo um anjo, uma outra criatura que não sendo ser humano, sua linguagem naturalmente não é humana. Mas na medida que ele se aproxima do ser humano, ele aparenta-se ao ser humano para aquele propósito. Se muitos anjos vêm trazendo cada qual sua mensagem, eles, nesse momento que o fenômeno está acontecendo, eles podem interagir entre eles. Aí existe a possibilidade, sim, de um anjo aprender outra coisa que não seja a sua própria missão. Mas isso só ocorre extraordinariamente quando os anjos eles se conectam com os seres humanos por algum motivo. Do ponto de vista do judaísmo,
a queda dos anjos, né, como o cristão costuma chamar, se deu pela necessidade dos anjos de ajudar a humanidade, porque foi para isso que eles foram criados, né? No entanto, esse auxílio à humanidade, ele foi para além do quesito divino, no sentido de Deus disse, olha, faça um tanto, e ele fez 2 tantos. Como aquele conselho que Rabi Yeshua diz assim, Jesus diz, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda com ele 2. Esse é o procedimento dos anjos, né? Então os anjos sempre erram para cima. Todo erro naturalmente é para baixo. Os anjos erram para cima. Então os anjos geralmente fazem para além daquilo que é mandado. E quando eles fazem para além daquilo que é mandado, o que ocorre naturalmente é uma conexão, né, entre o anjo e o ser humano e o seu descenso. Ele chega ao ponto de aparentar-se tanto com a mente humana que esquece de sua conexão celestial e passa a ficar preso no mundo por aqui. É isso que mais ou menos aí se perceberia no mundo judaico como a queda dos anjos. Eu sempre digo o seguinte, que se você faz uma pergunta ao Rabino Maurel, você esperar que ele termine de respondê-la, o ano todo. Então, primeiro, quando a gente tem que partir nessa corrente, nessa ligação, não é todas as horas, nem todo dia que a gente tem uma capacidade dessa de estar explicando o que a gente pergunta de uma maneira para ele responder naturalmente da outra. Viemos até aqui, não é? Nesses minutos que nos foram muito interessantes, aproveitando aqui a presença do Rabino, o Rabi Maurel, escritor e tal. E eu queria agradecer a você a sua presença aqui e dizendo ao público que está aí nos ouvindo que ainda tem mais. E certamente a primeira parte e vamos partir para a segunda parte. Eu queria dar nesse momento de finais a sua palavra final, por favor. Poxa vida, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da perspectiva judaica sobre o sagrado, né? Sobre como se compreende essa dimensão aí das escrituras, da teologia judaica. É uma oportunidade ímpar, muito obrigado. Viu? E no que tiver ao meu alcance será sempre um prazer compartilhar. Muito bem.